Fala pessoal, Diego aqui, e neste vídeo vou fazer uma review sobre o mangá Kamen Rider do mestre Shotaro Ishinomori, que infelizmente vocês sabem já faleceu, e que é o grande responsável pela propagação do gênero Tokatsu em todo o mundo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta o que você achou e bora para mais um vídeo. Bom, então vamos lá. O mangá original de Kamen Rider foi publicado pela primeira vez em 1971, ou seja, ele tem mais de 50 anos, isso mesmo. Eu e provavelmente muitos de vocês também nem eram nascidos. Meu pai, para vocês terem uma ideia, ainda era uma criança. Foram 4 volumes da série original. Aqui no Brasil foram publicados 3 volumes pela New Pop. Eles foram lançados em julho, junho e setembro de 2021, ou seja, no ano passado. E vale lembrar que esse mangá ele teve uma adaptação, né? O seriado Kamen Rider, não passou aqui no Brasil, mas lá no Japão foi passado de 1971 a 1973 e contou com 98 episódios. E foi esse seriado, né? Claro que proporcionou o crescimento dessa franquia fantástica, da qual eu sou muito fã. Tá? Confesso que quando passava na Rede Manchete os seriados, né, de Tokatsu desse estilo, Kamen Rider era o meu preferido. Então este trabalho do mestre Shotaro Ishinomori é classificado como um seinen, ou seja, 18+, apesar de que nesse mangá não existe tanta violência assim. Talvez essa classificação seja uma consequência da época em que ele foi publicado, ou em razão do conteúdo, digamos assim, mais voltado para o público adulto mesmo, no sentido do tema envolvido, né, da história em si. Então essa nossa análise levará em consideração 3 aspectos principais: a qualidade dos personagens, da arte e da história. Lembrando que esta é a minha visão sobre a obra e não é garantia nenhuma de que vocês, claro, terão a mesma percepção, tá certo? Bom, pessoal, falar dos personagens de Kamen Rider é um pouquinho complicado. Existe um pequeno núcleo próximo ao protagonista, mas esses personagens são muito pouco explorados. Quase nada é mostrado sobre eles no tempo da obra, no presente, e muito menos no passado, né? E quase nada é mostrado além daquilo que os liga ao Takeshi Hongo, que é o Kamen Rider original. E mesmo o nosso protagonista, é difícil criar alguma ligação com ele, já que nós sabemos pouquíssimo sobre o passado do personagem, e mesmo o que é mostrado durante a obra, né, ou seja, o presente da obra, melhor dizendo, é pouco e é bruscamente interrompido, mas isso eu deixo para explicar mais quando for falar sobre a história do mangá. Já em relação aos vilões que aparecem, a única coisa que eles sabem fazer, as únicas coisas, melhor dizendo, né, é bater, defender a organização ao qual eles pertencem, apanhar e morrer. Né? Isto posto, a minha nota para os personagens utilizados é 6, e isso apenas porque eu gosto muito de Kamen Rider. Com relação à arte, vocês estão acompanhando aqui enquanto eu estou folheando, né? Ela pode não agradar o pessoal acostumado com os traços modernos, mas eu gostei muito do trabalho desenvolvido na arte de Kamen Rider. As cenas de ação são um show à parte, né? É fantástico e tem muita ação, principalmente nas partes em que o protagonista, né, está em sua moto, a Ciclone. Já em alguns momentos, né, em que haviam muitas conversas ou com personagens secundários de pouca importância, os traços dos personagens parecem, melhor dizendo, cartunescos. Ainda assim, eu considero a arte deste mangá o ponto forte dele e, portanto, eu vou dar uma nota 8,5. Bom, pessoal, com relação à história, ela já começa com o protagonista Takeshi Hongo
em uma sala de experimentos, né, em que o corpo dele é todo modificado. Mas antes que o processo seja finalizado, o nosso herói consegue escapar com a ajuda de um cientista rebelde, né, que planeja impedir os planos de dominação mundial da Shocker, que é a organização criminosa aqui que o Kamen Rider combate. As cenas de ação são muito bem utilizadas, né? E juntamente com a qualidade da arte, que eu já comentei anteriormente, permitem que o interesse do leitor seja ainda maior, né? O enredo se repete naquele esquema bem conhecido. Aparece um monstro, o nosso herói derrota ele, e logo no capítulo seguinte aparece um outro monstro, e isso continua até o final do segundo ato do volume 2, que, né, alerta de spoiler, apesar de ter 50 anos a obra, o nosso protagonista morre. É isso mesmo, Takeshi Hongo é morto em combate, mas os cientistas que ele havia contratado para combater a Shocker, já que o Takeshi Hongo tinha muito dinheiro, né, conseguem salvar o cérebro dele e o conectam com um novo Kamen Rider, que é o Hayato Ishimonji, que foi salvo pelo Takeshi Hongo do domínio da Shocker, né, ao ser baleado na cabeça. E aí, após o capítulo sobre o Homem-Cobra, o Hongo simplesmente desaparece, né? Ele não tem mais uma interação entre eles conversando na mente do Ishimonji. E assim vai até o final da obra, tá? Sem nenhuma explicação, até que no final do último capítulo ele reaparece como Kamen Rider para salvar de novo o Hayato Ishimonji, mas agora em um corpo totalmente robótico, né? Ele, na verdade, o Kamen Rider, os dois Kamen Riders são ciborgues, e eles conseguem frustrar os planos da Shocker pela última vez nesse mangá. Por isso tudo, eu vou dar uma nota 6 para essa história, né, que é contada em Kamen Rider. Então a média final fica em 6,83. Portanto, minha recomendação é que você compre este mangá se você for fã de Kamen Rider ou do estilo Tokusatsu. Caso contrário, dá uma procurada pelo volume 1 aí em algum Jack Sparrow e veja se você gosta ou não, né, para fazer a aquisição da sua coleção. É uma obra bem bacana, bem editada. Parabéns para o pessoal da New Pop. E é isso. Então, eu sou o Diego, me despeço de vocês desse review. Um abraço e até mais.